Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Paulo advertendo, Paulo, né, que alguns creem que foi Paulo quem escreveu os Hebreus, mas vamos dizer o escritor aos Hebreus. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, guarde essa palavra, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama, não amanhã, mas hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança desde o princípio tivemos. Versículo 9 do capítulo 4. Ele começa, o escritor aos Hebreus, a exortar o povo dizendo: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Os irmãos podem sentar. Como eu estava dizendo na introdução, o que mais nós temos visto, principalmente nos dias atuais em que estamos vivendo, é o homem procurando, o ser humano está procurando por um lugar de descanso. Como que ele vai encontrar um descanso para sua alma? Onde ele vai encontrar paz para sua alma? Em tudo que nós temos visto hoje acontecendo no mundo. Nós podemos ligar as televisões, podemos ligar o rádio ou ir na internet. Tudo que nós estamos vendo nos jornais é o caos. É coisas terríveis acontecendo no mundo atual. Por mais que ligamos, sendo na atmosfera, sendo na economia do mundo, sendo no crime, na violência, sendo em todos os sentidos, até mesmo dentro da religião. Quantos escândalos nós temos visto hoje? E aí perturba o nosso coração. Até quando, Deus? Até quando? Quando encontraremos descanso para os aflitos e circunstâncias e problemas em que encaramos todos os dias? E nós temos visto como, rapaz, viajando, como nós viajamos muito, nós temos visto por onde nós vamos, como que está a crise no Evangelho no século 21, da qual nós vivemos, como que as igrejas têm sido influenciadas pelo humanismo, pelo relativismo, pelo secularismo, pelo materialismo, por tudo isso que tem infiltrado e tem esfriado o amor da igreja para com Deus. Levado ao homem a buscar pelas coisas e não por Deus. Por onde nós temos viajado? Eu estive pregando em Tapetininga, numa igreja. Um pastor ouviu dizer, interior de São Paulo, que eu estava ali pregando. No outro dia ele foi até a casa daquele irmão para me conhecer. Ele ligou e disse: fiquei sabendo que um pastor está aí, eu queria conhecê-lo e tal. Posso ir à tua casa amanhã, no café da manhã? Ele disse: pode. Veio até, de manhã acordamos, estava a mesa preparada do café da manhã. Este pastor chega, senta e vem conversar conosco, e conversa vem, conversa vai. Ele disse: pastor, queremos fazer uma cruzada aqui na cidade, trazer alguns cantores. Mas aí vem a pergunta, irmãos, que tem assustado vários pregadores, da qual, graças a Deus, Deus tem dado para andar conosco. A pergunta que você mais ouve quando te ligam é: o que o senhor prega? Qual é o assunto? Aí eu olhei para ele e falei: pastor, eu prego salvação, libertação, depois ministramos a oração da salvação, ministramos cura. Ele olhou bem para mim e disse: como que o senhor consegue popularidade com isso? Eu disse para ele: pastor, não estou procurando popularidade, estou procurando almas. Amém. Agora entenda uma coisa, ele nunca mais me ligou depois daquilo. Então me dá seu telefone. Não me ligou para a gente poder marcar a cruzada, porque a visão hoje, infelizmente, da igreja, ou é o ganho material. Não estou
falando coletivamente, mas a maioria hoje tem se tornado ao ganho material, ou eles têm se virado para o movimento, mas em que as almas não têm sido salvas. Com tantas igrejas, o cristianismo nos dias em que estamos vivendo, está vivendo em crise. E aqui o escritor aos Hebreus nos adverte. Por quê? Porque ele começa a falar do povo de Israel no Egito. E ele disse assim no versículo 10, por isso me indignei contra esta geração, a geração dos pais dos filhos que entraram na promessa. E disse assim, estes sempre erram no coração. Por mais que Deus dava a eles, por mais que Deus mostrava a provisão, por mais que Deus abençoava, livrava eles da serpente, livrou eles do mar, tirou eles da escravidão em que viviam. Eram ingratos ao Senhor e não aprenderam a amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, de toda a mente, de toda a força. E a Bíblia diz assim, continua, e eles também não conheceram os meus caminhos. Temos que nos dar a conhecer o caminho de Deus. Não aquilo que Ele pode fazer, mas aquilo que Ele é. A pessoa que Ele é. É tempo de nós começarmos a buscar intimidade para com Deus. Deus é um Deus pessoal. Ele procura aqueles que se desejam relacionar com Ele pessoalmente. E Paulo disse que a ira de Deus, e assim julguei na minha ira. Paulo não, desculpe irmãos, o escritor aos Hebreus. Julguei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O povo que supostamente tinha promessa, só observaram de longe, morreram no deserto. E anos depois os teus filhos entraram na promessa, porque não reconheceram o Deus a qual serviam. Sabiam dos seus benefícios, conheciam tudo que Ele podia fazer, mas nunca quiseram. Irmãos, há um perigo grande nos dias em que estamos vivendo, de que Deus marcou limite no pé do monte e falou, Moisés, você sobe. Quem tocar no pé do monte seja apedrejado, porque desejo o que eu tenho, mas não me desejam pelo que eu sou. E a advertência de Deus para nós esta noite é, esforcemo-nos para entrar no descanso eterno em Deus, que está perto, mais perto do que antes. Se nós temos visto tudo isso que tem acontecido no mundo, não era para ser surpresa para nós, porque a Bíblia nos alertou de tudo que aconteceria nestes dias em que estamos vivendo. O que mais ouvimos nas notícias hoje é sobre um só governo, um governo mundial, uma só moeda. Estão planejando, a ONU já está saindo para o México, para o Canadá e para os Estados Unidos, estão criando uma só moeda para controlar a economia do mundo. Estão querendo reunir os presidentes e os ministros dos países para formar um governo só. Estamos caminhando para a entrada do anticristo sobre a terra, o governo do anticristo. O que nós temos visto são artimanhas demoníacas, em que leis têm sido levantadas para calar a igreja de pregar contra a abominação e o pecado do mundo. E Ezequiel disse o seguinte, Miqueias, quando Deus usou, ele disse assim, olha, levantai-vos, em Miqueias capítulo 2, versículo 10, levantai-vos e ide vós, porque este não é o lugar de descanso. Ele falava da terra, porque da imundície que traz destruição, sim, destruição enorme. É tempo de nós levantarmos as nossas vidas e saber que o descanso eterno não é nessa terra, mas está próximo o grande dia do Senhor, para que nós alcancemos o descanso eterno em Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Não há tempo mais de nos enfraquecermos, preocupar com a quantia. Eu preguei numa convenção no Brasil, que eu disse para os pastores o seguinte, não se preocupa com o que pregam, porque o evangelho é um evangelho simples, quem complica é o homem, mas não preocupa, porque nem toda igreja que é grande, significa que é salva, pode estar inchada, podem estar feridos, corrompidos por dentro. Fique com o pouco que te tem, mas vá para o céu do que ir com a multidão para o inferno. Fiquemos com um pouco, Deus não olha a quantidade. Um dia um pastor americano que eu trabalhei com
no ministério, depois que eu passei essa igreja para outro pastor, eu trabalhei com um outro ministério americano. E esse pastor um dia chegou para mim e não gostava de como eu estava pregando, porque o pensamento dele é luterano, uma vez salvo, sempre salvo, vive da forma que querem. E aí ele chegou na minha casa e disse: se você quer continuar recebendo da igreja, não pode mais pregar o que tu pregas. Aí eu olhei para ele e dei uma risada. E ele disse para mim: se a maioria está dizendo ao contrário, você ainda continua dizendo que é desta forma. Eu disse para ele: olha, pastor, se Deus fosse preocupar com a maioria, Jesus Cristo não tinha ficado com a minoria, com 12 apenas. Se você for pela Bíblia, Elias ficou só. Todos os profetas, todos os homens, Jeremias chegava a dizer: dói nos meus ossos em ver a tua abominação e a tua ira sobre este povo. Até quando, ó Deus? Jeremias perguntava. Só ele como profeta sobre uma nação pecaminosa. Que fiquemos a minoria, mas que vivamos o Evangelho em tudo que ele é, e vivamos para Deus. Que está chegando dias que Paulo disse para Timóteo: procurarão ministros que farão coçar os seus ouvidos, pregar o que lhes agrada. Mas, irmãos, também eu creio, eu disse para um pastor no Brasil, eu também creio que Deus está para derramar a última dispensação da sua graça. Jesus Cristo não vai perder a guerra. Eu creio no último avivamento de almas que sacudirá o mundo. E aí Cristo levará a tua igreja para encontrar com Ele no descanso eterno. Glória a Deus. Está difícil, a luta está tremenda. Mas nós temos que perseverar até o fim. Temos que lutar com tudo que temos, por amor à tua família, por amor à tua alma. Lute, esforce para entrar no descanso eterno. Vale a pena abandonar tudo. Vale a pena deixar tudo, por amor a Deus. Amém. Por isso que Jesus Cristo, se fosse tão fácil seguir a Deus, Jesus Cristo não tinha dito assim: olha, o caminho que leva ao céu é estreito. São poucos que entram por ele. Mas o caminho que leva à perdição é largo, e são muitos que entram por ele. Nós temos que entender que o nosso descanso não é neste lugar, irmãos. Não é aqui nesta terra. Nós estamos aqui como estrangeiro, passando por ela. Pense na tua vida espiritual. Busque a Deus todos os dias. Pelo menos eu sempre digo, um capítulo da Bíblia, leia, se alimente. Ela é o GPS para a eternidade. Ela é o que te mostrará a direção no mundo que estamos vivendo de escuridão. Um mundo de escuridão, de conhecimento bíblico. O povo está sendo levado por falta de conhecimento para onde querem levá-los. Nós temos que estar prontos. O profeta Isaías, ele profetizou a respeito disso, sendo ele a boca de Deus. Ele diz a respeito deste lugar de descanso, quando ele disse no capítulo 32, versículo 18: e o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Esse dia está chegando. Não é tempo de parar e nem desistir, é tempo de prosseguir. Com tudo que temos é tempo de prosseguir. Eu às vezes sento ali para estudar. E aí eu paro de repente assim, como se fosse um flash na minha mente assim. E se ele voltasse agora? E se ele voltasse agora? Eu sempre pergunto, muita gente às vezes: pastor, mas sempre dizem para mim que Jesus está voltando desde o tempo da minha bisavó. Isso aí será mesmo que vai acontecer? Irmãos, tem ministros que pensaram que o inferno já até evaporou. Tem coisas que nós conversamos aí que você fica abismado quando você senta numa mesa com ministros, pessoas que já nem creem na volta de Cristo. Uma pessoa que dirige o círculo de oração de uma igreja, nós ficamos em sua casa um dia, que ela disse assim para nós: pastor, olha, para mim esse negócio do mundo acabar, eu acho que quando o ser humano morre, o mundo acabou e acabou. Eu acho que acabou para ele. Mas esse negócio do mundo acabar em geral, diz para minha filha, o que 2 Pedro disse? Que Deus desfará desta terra em chamas, e astros abrasantes cairão sobre esta terra, e será consumida de toda.
E Ele fará novos céus e nova terra.